no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, meus irmãos? Senhor, Deus santo e todo-poderoso, Deus, eu te louvo por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando a tua palavra. Deus, eu não sou nada sem a tua presença. Esta igreja não é nada sem a tua presença, Senhor. Por isso, que o Senhor possa falar como falou ao meu coração, aos meus irmãos, Pai, e é aquilo que tu queres para nós, não aquilo que queremos, meu Pai. Fala conosco, fala com a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, ao decorrer da nossa vida cristã, posso falar de mim, nós temos ali, começando a nossa fé, uma ideia de um Cristo que morreu por nós na cruz. E eu me lembro que quando eu vim congregar nessa igreja, como eu já disse, a Zé ia me buscar em casa, trazer para a escola bíblica dominical com as suas estratégias, levar para brincar, para jogar bola, e depois nos trazia para a escola bíblica dominical. Ela perguntava para a gente: você sabe quem é Jesus? A resposta clara, né? Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz por mim, pela minha mãe, pela minha família. Mas Jesus, ele é muito mais além daquilo que pensamos, daquilo que nós aprendemos durante a nossa caminhada. Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Jesus é aquele que se entregou pela minha e pela tua vida. Aquele que não hesitou em subir naquele madeiro e se entregar por nós, numa morte terrível, uma morte de cruz. E quando eu estava estudando esse texto, o Senhor falou poderosamente na minha vida. Obrigado, Serginho. Deus abençoe, irmão. E no discipulado nós estamos estudando sobre Jesus. E as ministrações que foram trazidas aqui nos cultos pelo nosso irmão Ronald, pela nossa irmã Pamela, fala desse grande Jesus. E não teria como nós não darmos continuidade ao falar da soberania, da supremacia do nosso Cristo. E Paulo aqui em Colossenses, se nós formos pegar o contexto, voltando aqui, ele vai falar sobre a fé do amor aos colossenses, a oração de Paulo aos fiéis, até chegar aqui na suprema pessoa de Cristo. E eu fiz uma breve introdução aqui. Paulo, ele escreveu essa carta aos colossenses durante o seu período de prisão em Roma, aproximadamente entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo. Uma curiosidade é que Paulo ele nunca tinha visitado essa igreja de Colossos pessoalmente, mas ele escreveu essa carta para combater o quê? As falsas doutrinas que estavam se inserindo naquela igreja. E começa a escrever: este irmão é quem relata a Paulo as coisas que estavam acontecendo na igreja. Uma igreja jovem.
E ao se deparar com isso, com o que vinha acontecendo na igreja, Paulo ele percebe algo. Ele percebe algo. Eles tinham fé em Cristo, amor pelos santos e a esperança do céu. Era uma igreja viva. Aí nós vamos ver algumas características aqui, que essa igreja de Colossos, uma igreja jovem, uma igreja viva, uma igreja verdadeira e uma igreja viva caracterizada como? Com membros compromissados, uma oração fervorosa, ação missionária constante, indo além de um simples edifício ou de uma tradição. Uma igreja verdadeira, uma pregação fiel da palavra, boa administração dos sacramentos como batismo, ceia, igreja disciplinada focada na santidade. Mas tem um porém aqui. Com tudo isso, ainda não era uma igreja madura o suficiente para conseguir discernir o que estava acontecendo. Porque ao mesmo tempo em que cresciam mais e mais, falsos ensinos estavam adentrando aquela igreja. E trazendo para os dias de hoje, glória a Deus, a nossa igreja é uma igreja sadia para a glória do nome do Senhor. Mas, infelizmente, nós vemos por aí afora igrejas que aparentemente estão sadias, aparentemente pregam a verdade, estão longe daquilo que a Bíblia quer nos ensinar e nos ensina. Muitas vezes, meus irmãos, eu me pego pensando por que que nós tentamos, isso eu falo no geral, nós tentamos adornar algumas coisas naquilo que não precisa de adorno. Muitas vezes eu fico pensando o porquê que nós queremos dar o nosso jeitinho, como fala, né? Tem um jeitinho brasileiro, mas também tem um jeitinho, vamos falar assim, o cristão, né? Que se alguma coisa está demorando para acontecer, não, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Só que Deus ele não precisa de ajuda. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que está dando certo, mesmo que fuja dos padrões que a Bíblia nos ensina. Existe uma palavra para isso, que é o pragmatismo. Se está dando certo, vamos continuar fazendo. Mas a Bíblia, ela nos ensina, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que aquilo que foi posto é o suficiente. E é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não precisa de ajuda. Deus, Pai, não precisa de ser ajudado. É nós que necessitamos da ajuda dele. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Esses ensinos, negavam Cristo, não negavam Cristo diretamente, mas algo mais perigoso estava sendo mostrado ali. Eles diminuíam Cristo, colocavam Cristo como insuficiente, incompleto, apenas parte de uma solução. Esse é o maior, ou podemos dizer, o grande perigo da igreja em todas as épocas. É a gente mostrar que nós cremos em Cristo, mas como eu disse, nós queremos acrescentar algo que não é necessário. Vou pegar o mouse aqui. Oh, Jesus, está funcionando. Vai aqui na raça mesa. O problema nunca começa negando a Cristo. O problema começa quando Cristo deixa de ser suficiente. Por isso, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, antes de corrigir essa falha, ele faz algo muito mais profundo. O que ele faz? Ele exalta Cristo. E é o que vamos adentrar agora. E eu fiz 4 tópicos para a gente poder discorrer e entender como Paulo ele exalta Cristo.
Primeiro, Cristo é a revelação de Deus e ele nos tirou das trevas. Segundo, Cristo redimiu eficazmente o seu povo. Terceiro, Cristo é soberano sobre toda a criação. 4. Cristo reconcilia e governa os seus. Então vamos lá. Cristo, revelação de Deus, e nos tirou das trevas. Aí agora, vou pedir para os meninos da mídia, do Conecta, amém? Colocar aí o verso 13 e o 15 de Colossenses 1. Preste bem atenção. Ele nos tirou, ou nos libertou, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, ele resgatou a mim e a você do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, eu e você, pessoas indignas, cheias de pecado. Paulo diz aos irmãos de Colossos, Cristo resgatou-nos. Cristo nos transportou para o seu reino. Olha onde nós estávamos. E Cristo nos abraçou e nos trouxe para si. E em quem nós temos a plena redenção. É isso, né? Em quem nós temos a plena redenção por meio do seu sangue. E isto é o perdão de todos os seus pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí tem algo interessante, nós estávamos no discipulado quarta-feira e nós estávamos falando sobre a imagem de Cristo, e caiu nesse versículo aqui, a imagem do Deus invisível. Aí eu fui lá atrás, no começo, em Gênesis, e Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, eu entendo que Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Adão. E Adão, ele cai. E podemos dizer assim que a imagem do Deus, através de Adão, representante legal, ele é distorcida. Só que aí aqui em Colossenses fala, ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia, aleluia. Nós enxergamos Deus através do Cristo vivo. E nós temos motivos para glorificar isso. Porque nós estamos no reino das trevas. Ele nos atraiu para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele é a imagem do Deus invisível. O mesmo Cristo que salva é o próprio Deus revelado. Cristo não apenas mostra a Deus, ele é Deus. A salvação, ela começa na iniciativa soberana de Deus. Deus, ele dá o primeiro passo. E cabe eu e a você, meus irmãos, respondermos a este favor não merecido, com ações de graça, com adoração ao Senhor, vindo aqui ao culto, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, não por aquilo que ele pode nos dar, mas sim por aquilo que ele é e por aquilo que ele já fez por nós. Aí, coloquei alguns versículos também como referência. Aí eu vou ler aqui, tá, gente? Os meninos não precisam de abrir, para ficar mais rápido aqui. João 14, quem vê Cristo vê ao Pai. Olha o que Jesus disse a Filipe. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Nós vemos o Senhor em muitas coisas. Em primeiro, em Cristo Jesus, na natureza, ao olhar para o meu irmão, para a minha irmã, nós vemos Cristo. Mas será que muitas vezes Jesus, ele não vem a mim e a você e diz assim, há quanto tempo eu estou convosco
e ainda não me conheces? E você me diz, mostra o Pai? Sendo que o Pai está revelado a mim e a você através da Sagrada Escritura. Hebreus 1:3, expressão exata de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Aí um versículo que o meu irmão Ronald gosta bastante, Efésios, mas nós vamos ler o 4 e o 5. Deus nos deu a vida. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu a vida juntamente com Cristo pela graça. Pela graça sois salvos, nós somos salvos. Ele é rico em quê, igreja? Em misericórdia. Se nós estamos aqui é porque Deus tem misericórdia de nós. Porque o que nós realmente merecemos, vou falar, nós merecemos, é a morte. Mas através do Filho do seu amor, do amor de Deus, Jesus Cristo, ele nos resgatou e nos deu uma vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. 1 Pedro 2:9, nós somos chamados das trevas, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, olha só, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei vocês, mas algumas vezes também eu fico me perguntando, Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu? Aí tem o nosso irmão Davi, lá no discipulado, que ele ficava assim, Deus, tanta graça. Ah, ele tá ali, ó. Não foi, Davi? E essa graça, Senhor? Mas eu sei que eu fui alcançado, então recebo. Eu fui alcançado e vou continuar caminhando. Se essa graça me alcançou, eu vou continuar. Mas muitas vezes nós perguntamos, eu? Nós não somos merecedores. Mas se essa graça nos alcançou, vamos abraçar. Vamos abraçar. É duro, é difícil. Hoje mesmo eu estava falando com o Enzo. Eu falei, filho, ser crente não é fácil, cara. Aí ele, pai, ser crente não é fácil. Eu achava que era duro ser corintiano, porque a gente sofre de vez em quando. De vez em quando é há bastante tempo. Mas assim, ser cristão, seguidor de Cristo, é sofrimento. Porque como nós falamos também no discipulado, o Filho de Deus não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Imagine nós. Mas de uma coisa nós temos certeza. Que mesmo o barco balançando para um lado e para o outro, nós sabemos quem está no barco. Dessa maneira. Nós sabemos quem está no barco. É Jesus Cristo. O Deus que você ou eu, nós não podíamos ver, ele se revelou através da pessoa de Jesus. E nos resgatou. Ele nos resgatou. Então que eu e você, meu irmão, minha irmã, por mais duro e difícil que seja, que nós vamos estar firmados nesse Deus, nesse Cristo, que nos resgatou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. E eu fico imaginando, Pâmela, Paulo preso, com as informações do nosso irmão, ele escrevendo essa carta, mesmo sem tê-la fundado e sem ter ido lá. Olha o Espírito Santo de Deus como ele trabalha. Olha como ele trabalha. Deus, o poder está nas mãos dele. Não adianta eu e você pensar que nada pode ser resolvido. Sim, pela minha mão e pela sua mão, as coisas não se resolvem. Ela se resolve através da mão do Deus Todo-Poderoso. 2. Cristo redimiu eficazmente o seu povo. 14. Em que temos a plena redenção por meio do sangue, do seu sangue. Isto é o perdão de
todos os pecados. Ele não redimiu a mim e a você apenas de um pecado. Ele nos redimiu de todos os pecados que cometemos lá, que cometemos hoje e que vamos cometer lá no futuro. Posso sair daqui e cometer um pecado, mas a palavra do Senhor diz, isto é, o perdão de todos os pecados. Temos a redenção, remissão de pecados. A cruz garantiu salvação, não apenas a ofereceu. Tá aqui, estou te oferecendo. Ele não apenas ofereceu, ele garantiu. E além de garantir, ele nos deixou um crédito, como os nossos irmãos falam aqui. Além de ele vir pagar, ele deixou um crédito, porque ele sabia que a gente ia errar de novo. Verdade genuína e pura, a expiação eficaz. Cristo salva de verdade, ele não salva de mentira. Ele salva de verdade. Ele salva de verdade. Cristo não é a história da carochinha. Cristo não é aquilo que nós vemos ali numa imagem, passando num comercial, ou às vezes numa série. Aquilo que passa lá é uma encenação. O que nós aprendemos, o que nós pregamos, o que nós entendemos de Cristo, aqueles que se renderam ao Senhor, que levantamos as nossas mãos e aceitamos Cristo como nosso Salvador, e quer dizer, Ele nos aceitou, nós cremos que Cristo vive, Ele reina, Ele é verdadeiro. Aleluia, Senhor. Dessa maneira, Jesus. O tempo está passando rápido, hein? Jesus. João 19:30, está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a sua cabeça, ele se rendeu. Isaías 53:5, levou os nossos pecados, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, escute bem, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hebreus 9:12, eterna redenção, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não é preciso mais nenhum tipo de sacrifício. Cristo já foi imolado antes da fundação do mundo. E ele veio e cumpriu eficazmente aquilo ao que foi proposto. Efésios 1:7, redenção pelo sangue, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, a riqueza da graça de Deus. Não há dívida pendente. Olha só, missionário, o pastor Esther, perdão. Estou acostumado. Não há dívida pendente. Cristo pagou tudo. Não é... Eu lembro meu avô, a minha mãe, ela vai poder depois confirmar para vocês. Quando era pequenininho lá para Minas, e meu avô, vamos ali, mortadela lá em Minas chamava salame. Vamos lá comprar o salame e pão. Aí chegava lá, o meu avô pagava um pouquinho que já tinha comprado e fazia outra conta, deixava um pouquinho lá para pagar depois. Aí para nós entendermos, olha só, Cristo, ele não deixou nada pela metade. Não tinha uma caderneta lá para marcar, eu paguei isso daqui, paguei isso, aquilo, outro, eu vou vir e vou pagar depois. Não. Cristo pagou eficazmente, de uma vez por todas. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Nós somos eternos devedores somente a uma pessoa, a Ele. Nós não devemos nada para o inimigo da nossa alma. Nós não devemos nada para o mundo. Nós somos eternos devedores de Cristo, porque Ele pagou de uma vez por todas. Cristo, 3, é soberano sobre toda a criação. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Pra vocês ficarem tranquilos aí, tá?
Ó, 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele, e ele existe antes de tudo, o que há nele, e todas as coisas o subsistem. Tudo foi criado por ele. Nele tudo subsiste. Tudo existe por ele e para ele. E olha só, tudo existe por ele e para ele, e ele que sustenta. A soberania absoluta de Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Deus vivo. Uma vez fizeram uma pergunta, né? Qual o tamanho de Deus? Aí uma criança respondeu, acho que foi no G-Kids, Deus é um Deus grandão. Olha a pureza na fala de uma criança. E nós devemos ser assim. Nós não devemos achar, nós temos que ter a certeza, nosso Deus é um Deus grande, um Deus grandão, como essa criança disse. Porque se tudo existe por ele, e tudo é para ele, e tudo ele sustenta, Deus não é um Deus pequeno. Ele é um Deus grande, que ele sustenta o universo aqui, ó. Ele sustenta com a palma da sua mão. João 1,3. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1,3. Sustenta tudo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Romanos 11,36. Tudo é para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Apocalipse 4,11. Criado por sua vontade. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Eu e você, meus irmãos, fazemos parte desse plano aqui. Nós existimos pela vontade do Senhor. E se existimos, nós existimos para a glória dele. Nós somos criados para a glória do nome do Senhor. Como o Sérgio disse aqui, não foi um acaso. Nunca foi um plano B. Cristo foi, é e sempre será o plano A de Deus. Nada foge do controle dele. Nada foge do controle de Cristo. Se eu e você, nós balançamos no barco, é porque muitas vezes nós estamos oscilando, e oscilamos mesmo, porque somos carne. Mas Cristo, eu posso dizer para vocês, meus irmãos, como o nosso irmão Rogério disse, nós podemos ver a mão do Senhor estendida. Nós podemos ver a mão do Senhor estendida. Cristo, 4, estou acabando. Cristo reconcilia e governa os seus. Ó, ele reconcilia e além de reconciliar, ele governa os seus. Verso 18 e o 20. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Aí há uma palavrinha aqui que me chamou muita atenção. Residisse toda a plenitude. Plenitude. Cristo, ele não é apenas uma extensão de Deus. Cristo, ele é a própria essência de Deus. E ele faz paz pelo sangue da sua cruz. E ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas.
Aí eu escutei um irmão falando e eu gravei isso daí para minha vida toda. Nós temos uma dívida com alguém e essa pessoa chegar a mim, a você e falar assim, ó, não esquente a cabeça, você não me deve mais nada. É ele pegando e pagando a sua própria dívida para ele. É o que Cristo fez. Nós, sem condição de pagar essa dívida, Cristo vem e fala, ó, eu vou pagar. Eu vou pagar essa dívida que você tem comigo. Eu vou pagar. Então, por que eu e você, e isso é comigo, nós nos entristecemos muitas vezes, Senhor, tem misericórdia de nós. Se Ele já pagou tudo o que nós devíamos, por intermédio do Seu sangue. Ô Senhor, Ele é o cabeça da igreja, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Cristo governa a igreja, Ele garante reconciliação. Cristo é o único, o cabeça. A salvação é completa e segura. Ela é completa e ela é segura. A salvação do Senhor, ela nos traz segurança. Glória a Deus, aleluia. Efésios 1, 22 e 23. Cabeça da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual seu corpo, a plenitude daquele, que em tudo enche em todas as coisas. Romanos 5:1, paz com Deus, justificados por mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:21, substituição, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Efésios 2,14, ele é a nossa paz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha a nossa situação em que nos encontrávamos, inimigos, inimizade, mas ele é a nossa paz. Aleluia, Jesus. Olha só o que Paulo tem ali, ó, que ele estava escrevendo para aquela igreja. Olha o que Paulo estava escrevendo para aquela igreja só com os relatos que aquele irmão trouxe. Como falamos lá no começo, uma igreja jovem, que aparentemente ali uma boa administração, os sacramentos, uma igreja, né, uma certa coletividade, todo mundo junto ali, mas que não estava enxergando que algumas coisas estavam sendo inseridas ali, que estavam começando a fazer mal. Quem está em Cristo está em paz com Deus e debaixo do seu governo. Meus irmãos, que nós possamos continuar perseverando, que nós venhamos continuar crendo e acreditando que Cristo vive e reina. Porque se fosse apenas uma história, que Cristo veio, morreu e não acontecesse nada, beleza, nós continuaríamos vivendo, correto? Continuamos vivendo, apenas com essa história. Mas essa história, ela é verdade. Ela é verdade. E se nós cremos que ela é verdade, a eternidade está próxima. Que o Senhor crave nos nossos corações, nos nossos olhos a eternidade, ao qual Cristo está e nos encontraremos com Ele. Difícil é a caminhada, é muito difícil, muito difícil. Nós pegarmos e olharmos, cada um aqui, olhar sua trajetória, quantas dificuldades nós passamos. Olhe Paulo, pregando, escrevendo essa carta, encarcerado. E nós estamos aqui, podendo externar a palavra de Deus. Cabe a nós, a mim e a você, não por obrigação, mas por amor. Por amor. E esse tão grande amor que se entregou pela minha e pela sua vida. Continuar pregando este evangelho puro, genuíno e verdadeiro.
Queria concluir aqui dizendo assim: Cristo, ele é a revelação de Deus. Ele salva completamente, ele governa tudo e ele nos reconcilia com o Pai. Amém? Amém. Eu gostaria de agradecer a minha rica oportunidade. Eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. E eu sou grato, pastor Esté, por fazer parte deste corpo. Eu me sinto muito bem aqui com os irmãos. Eu louvo ao Senhor por esta família. Amém? Muito obrigado.